Contigo? Oi, bom dia, tudo bem? Tá um dia lindo aqui no Rio de Janeiro hoje, céu azul. Pois é, olha Bom só, dia a todos que estão nos ouvindo em Lajeado. uma alegria você aí no Rio de Janeiro, eu aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e a colega Natália Ribeiro no Recife. Olha como esse Brasil tem essa dimensão, né? E a gente consegue se conectar. E lhe perguntar, Sônia, o que você tem preparado ou está preparando para conversar com aqueles que vão te assistir na palestra desse evento que Lajeado, a Univat, está propiciando na semana que vem? Bom, você sabe que há muitos anos eu me dedico à cobertura, a acompanhar a questão das mudanças climáticas e do aquecimento global, né? Isso tem mais de 20 anos. Eu diria que desde a Rio 92 eu já fazia matérias sobre questões ambientais, mas a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas eu comecei a acompanhar mais de perto a partir da Rio 92. Então já tem um bom tempinho, né? Digamos assim, vai fazer 30 anos. E nesse tempo eu fui correspondente em vários países, fiz várias séries especiais para o Fantástico, e sempre acompanhando o que está acontecendo ao redor do mundo e o que os cientistas estão dizendo. À medida que o nível de certeza dos cientistas foi aumentando sobre a ação humana, que está mudando a nossa atmosfera e, portanto, mudando o clima, a gente foi vendo também que o número, a quantidade de carbono acumulado na atmosfera foi aumentando, e hoje a gente vê consequências já bastante claras, né, com nível de certeza, em muitos casos, assim, que são inegáveis, né, de que o que a gente está vendo já é efeito das mudanças climáticas. A gente viveu aqui, no Brasil, a gente está vendo isso acontecer, a gente está vendo acontecer na Europa, a Europa pegando fogo, né? A gente está vendo fogo na Sibéria, pegando fogo na tundra, que devia ser permafrost, uma terra congelada o tempo todo. Se é congelada, não pode queimar, né? A gente viu o Canadá bater 50 graus Celsius, no Canadá. E a gente está vendo seca, o Paraná especialmente vive uma seca muito, muito drástica esse ano, com perdas agrícolas terríveis. Os fenômenos extremos do clima estão acontecendo com mais frequência. E aí, como é que a gente se relaciona isso às cidades, né? Eu também, então, além de mostrar todos os lugares do mundo onde eu fui, já vi as mudanças acontecendo, ou onde os cientistas encontraram as provas que mostram qual é a causa das mudanças, eu também fui a lugares onde estão buscando adaptação, buscando ideias novas sobre como fazer as cidades mais resilientes, né? As cidades, como assim, melhorar o sistema imunológico das cidades para que elas possam aguentar o que vem por aí. Sônia, bom dia isso agora. para a palestra. Diga. Já lhe interrompi, Sim. viu? Aqui, Natália. Bom dia. Oi, Natália, bom dia. Prazer falar com você. Estou, então, no Recife e preciso dizer também do clima aqui. Hoje um dia com pancadas de chuva. Aqui no Recife é tradicional isso, tem sol, depois chove. Mas vamos, então, à nossa pauta. Bom, Sônia, na semana passada, o painel de cientistas da ONU falou sobre as mudanças climáticas, fez um alerta muito importante e chocante também. Disse que algumas das ações do homem já são irreversíveis. Ações, claro, que têm impacto no meio ambiente. Eu gostaria que você falasse sobre isso e também, claro, sobre as apurações que tem feito a respeito. O que os cientistas da ONU dizem que é irreversível é o fato de que, assim, com tanto que a gente já jogou de carbono na atmosfera, o planeta vai continuar aquecendo até pelo menos a metade do século. O que vai acontecer a partir daí, nós ainda podemos influenciar. Se a gente zerar as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, eletrificar toda a frota de veículos, eletrificar toda a indústria, os processos industriais e tudo mais, e parar completamente de queimar carvão e petróleo, a gente pode estabilizar a temperatura em 1,5 graus, mais ou menos, e de repente até diminuir um tiquinho ali, 1,1 grau, lá para o final do século, desse século. Se a gente não fizer isso, bom, a gente está vendo, o que a gente está vendo hoje é com 1,1 grau. Com 1,5 graus,
a situação já vai ser muito, muito mais complicada. Está muito claro no relatório e a gente tem visto isso, né? Ondas de calor mais intensas, que eram para acontecer uma vez a cada século, passaram a acontecer há 10 anos, passaram a acontecer a cada 5 anos, e se a gente não parar o aquecimento, se a gente não fizer o que tem que ser feito e chegar a 4 graus, a gente vai ter essas ondas de calor a cada ano. E onda de calor não é assim, liga o ar e pronto, né? Pessoas que vivem em áreas que não vão mais ser habitáveis, porque quando o calor chega num determinado ponto, ele é mortal, então as pessoas têm que sair de lá. E você pensa em vastas extensões da Índia, do Paquistão, países densamente populosos, que a população vai ter que se deslocar para outros lugares. Isso gera conflitos, isso gera disputas, isso gera conflitos migratórios. Além disso, você tem, enquanto a temperatura está subindo, os eventos extremos eles vão batendo recorde um atrás do outro. Então, hoje você teve uma chuva recorde em Porto Alegre, você pode ter uma nova chuva recorde na semana que vem, no ano que vem. É isso que o aquecimento faz. Uma coisa que já está bastante comprovada é que o volume de água dos furacões, por exemplo, e a intensidade deles aumentou. Se não aumentou o número de furacões, eles aumentaram em força e intensidade. Por quê? Porque quando o mar está 1 grau mais quente, aumenta em 7% a quantidade de umidade que o furacão carrega. E o oceano, ele está muito mais... Se a gente esquentou na Terra, na média, 1 grau e pouco, o oceano esquentou mais do que em algumas regiões, né? Então, a gente vê no Ártico, por exemplo, onde está derretendo de maneira absurda. Eu fui ao Ártico, eu vi geleira colapsando, assim, o tempo todo. Isso deveria ser um evento raro, é um evento normal, mas não devia ser um evento nesse ritmo. Está 6 vezes mais rápido do que era apenas no ano 2000. Então, eu acho que é uma coisa para finalmente a gente prestar atenção. Se alguém não está enxergando esses sinais, é porque não quer enxergar. E Sônia, que ponto quem está nos acompanhando agora pela Rádio Independente pode fazer, né? O que cada cidadão pode fazer? A gente inclusive estava lendo uma reportagem sobre o que você fez na sua casa aí no Rio de Janeiro, que é uma casa sustentável, digamos assim. Você entende que ações individuais, ações locais, elas ajudam, elas são importantes nesse momento? Elas são extremamente importantes. Extremamente importantes. Para combater as ondas de calor, por exemplo, plantar muita árvore, porque o chão, quando ele tá na grama ou está limpo, ele esquenta muito mais do que quando tem árvore. Então, as árvores, elas ajudam a baixar a temperatura local. E a gente sabe que a intensidade das tempestades, isso é muito comprovado. Aí no Rio Grande do Sul vocês têm o Francisco Aquino, que estuda isso muito bem, na Universidade Federal. O contraste entre a frente fria que chega e o calor que está em cima do local é que determina a força dessa tempestade que vai acontecer. Né? E essas tempestades explosivas que a gente está chamando, são tempestades que acontecem quando está muito quente e entra aquele ar frio, aquele contraste que provoca essa tempestade assim tão avassaladora. Então, plantar muita árvore, plantar muita árvore. Isso é uma coisa importante, porque você melhora o clima local e você também está capturando carbono, porque a árvore, para crescer, ela usa carbono. É por isso que o desmatamento é um troço tão importante. O desmatamento, ele libera mais carbono. E, ao mesmo tempo, ele tira aquelas máquinas incríveis que estão capturando o carbono da atmosfera, que são as árvores. Então, ele tem um efeito duplamente terrível no aquecimento. Então, planta árvore. Além disso, você vai ter sombra, a temperatura da sua casa ao seu redor, na sua rua, vai ficar mais fresquinho, é agradável, é bonito, vem passarinho, tem fruta. Então, assim, é uma atitude que você só ganha. A outra coisa é tentar sempre capturar a água da chuva, estocar essa água da chuva e usar para fins não nobres, e soltando aos poucos. A gente vai ter tempestades mais intensas
E se todo mundo segura em casa, numa caixa d'água, um pouco dessa água da chuva, as inundações vão ficar um pouco menos intensas, né? Porque você, naquela hora grande da chuva, você está segurando um pouco daquela água em casa, ela não está indo para a rua, não está correndo, não está inundando a sua rua. Além disso, você está soltando essa água aos poucos no ambiente, e permite que o ambiente vá se recuperando, né? Porque o que a gente está vendo é que a gente vai ter eventos extremos. Chuva, cai tudo de uma vez só, daí fica um tempão sem chover, fica muito seco, as plantas sofrem. Você guardou essa água, você rega, você ajuda a regular ali as plantas. Outra coisa boa de se fazer é incentivar o seu município a ter um bom tratamento do lixo. O lixo emite gás metano, e o gás metano, ele vive menos tempo, ele fica menos tempo na atmosfera, mas ele é mais de 20 vezes mais forte como gás de efeito estufa do que o próprio carbono emitido na queima o CO2, né, emitido na queima de combustíveis fósseis. Então, se você cuida do seu lixo, se você cuida do esgoto, você também está combatendo as mudanças climáticas, você também está protegendo o planeta. Você pode compostar parte do lixo orgânico em casa, eu faço isso aqui, é uma coisa muito simples, né? Eu tenho um minhocário, porque depois eu jogo tudo isso nas minhas plantas, aqui na minha horta, eu tenho uma hortinha minha que eu gosto de comer coisa que eu mesma planto. É claro que eu não planto suficiente para ser autossuficiente, mas tenho meus temperos, tenho uma saladinha, tenho aquele tomate que sai bem madurinho do pé, que é muito mais gostoso, enfim. Tem várias coisas que as pessoas podem fazer, mas tem uma ação que é muito simples, muito fácil e que todo mundo pode fazer sem gastar um tostão, que é pressionar as políticas públicas. Escrever para o seu deputado, escrever para o seu senador, escrever para a sua prefeitura, para o seu vereador e exigir que leve as mudanças climáticas em consideração, porque isso é a nossa segurança. E vários aspectos de segurança. Morre gente quando dá muita inundação. Gente passa fome quando tem quebra de safra. A gente perde infraestrutura urbana, pontes que se vão, prédios que caem. A gente já tem tanta coisa para fazer. Se a gente não resolver as questões das mudanças climáticas, nós nunca vamos avançar, porque a gente vai botar todo o dinheiro em refazer o que está sendo danificado pelos eventos extremos. Sônia, você fala de políticas públicas, antes também falou sobre desmatamento, e a gente precisa aproveitar a sua presença aqui hoje, a sua fala tão importante, para dizer a respeito da Amazônia, esse nosso pulmão, como muito já foi falado, e que teve recordes de desmatamento recentemente. Que avaliação você faz desse momento que vivemos e os impactos que isso pode ter não só para o Brasil, mas de certa forma para o bioma internacional? Você sabe que a Universidade de Princeton, junto com os cientistas da rede do Mapiomas, fez um experimento uns 3, 4 anos atrás, o que aconteceria no clima do planeta sem a Amazônia. Para o planeta seria um choque, porque a Amazônia sozinha aqueceria 0,2 graus, 2 graus só sem a Amazônia, né? Você tira a Amazônia, a temperatura hoje passaria de 1,1 mais quente do que antes da Revolução Industrial para 1,3. No Brasil, o aquecimento seria de 2 graus. Então, a gente já está 1,1 grau mais aquecido, a gente ficaria com 3 graus mais aquecido. O Cerrado ia virar uma caatinga. Aquele grande cenário da super agroindústria brasileira, 3 colheitas por ano, 2 colheitas por ano, acabava. Como já está sendo arriscado hoje. Hoje, a falta de chuva, ou a chuva fora da época dela, né, um período de chuva mais curto, ele já está comprometendo a nossa capacidade de ser essa grande fazenda do mundo que o Brasil se tornou. Então, o agro deveria ser o primeiro a se mobilizar para acabar com a devastação da Amazônia. Porque o agro é o primeiro a sentir as consequências. E vai sentir as consequências cada vez mais fortes daqui para frente. Então, acabar com o desmatamento ilegal não é uma questão de política pública, é uma questão
de fazer valer o que a lei manda. Quando você incentiva uma coisa que é ilegal, você está sendo um criminoso. E pense bem assim, a Amazônia não é uma terra de ninguém. A Amazônia é nossa. Quando entra um desmatador ilegal, um grileiro, se aposta daquele bem público, não é diferente de ele entrar num prédio público e se apossar de um andar. E fazer ali como se fosse uma... Não é diferente de você pegar uma praça da cidade, fazer um prédio em cima e chamar de seu. É um bem público. E é um bem público que presta serviços ambientais extremamente necessários para o Brasil. Para o planeta também, mas para o Brasil. Sem Amazônia não tem chuva no Cerrado. E sem chuva no Cerrado, o Brasil deixa de ser essa potência agro que é. Então, você permitir que interesses de uma meia dúzia de picaretas, eu não consigo achar outros nomes, quer dizer, até consigo, assim, é picareta, é nó cego, é bandido, é criminoso, o pior tipo de pessoa que existe. É esse tipo de pessoa que se aventura lá para cima, toma terras que não são delas, desmata, mete fogo e faz de conta que produz gado, só para garantir a posse dessa terra e depois poder vender e especular. Então, você garantir o lucro dessas pessoas em prejuízo de toda a sociedade brasileira é um crime contra o país. Isso é a antítese do patriotismo. Lamentável. Estamos conversando com Sônia Bride e aproveitando aí, primeiro que é dizer que é uma aula poder te ouvir, viu? E forçando aqui e reforçando o pessoal que não se inscreveu, depois a gente vai dar como se inscrever para participar da tua palestra semana que vem. Mas, Sônia, aproveitando a tua experiência, até o fato de ser correspondente internacional, conhecer boa parte do mundo, o que está acontecendo no Afeganistão neste momento é preocupante em termos de liberdades individuais, especialmente em relação a mulheres, a crianças. Como é que você analisa esta situação momentânea? Eu acho uma situação extremamente lamentável, né? Porque é lamentável que exista, no pleno século XXI, que existam ditaduras fundamentalistas religiosas, né? E quando você fala em ditadura, a primeira coisa que qualquer ditadura, pode ser ditadura religiosa ou pode ser ditadura comunista, como é a ditadura chinesa, que é um comunismo lá que de comunismo não tem nada, enfim, mas é uma ditadura, é a opressão às mulheres. Porque você garantir o que acontece no Afeganistão hoje, você está voltando àquela treva em que as mulheres usam burca, as mulheres são propriedade, elas são um objeto que pertence ao marido para ele fazer o que ele bem entender. Você tira o status de ser humano das mulheres. Você pensa na escravidão, é isso que você faz com metade da população do Afeganistão, que é a população feminina. É isso, além de você ter todos os outros abusos que qualquer ditadura tem. O que caracteriza uma ditadura são os abusos contra os direitos humanos. Alguns são mais contra as mulheres, outros são mais contra os povos indígenas, outros são mais contra os negros, mas são abusos contra direitos humanos. É uma tristeza a gente ver que isso está acontecendo, que o Afeganistão está voltando a esse regime terrível, que eles estão destruindo grande parte da infraestrutura que foi construída para melhorar a vida das mulheres, Ontem eu ouvi um depoimento de um brasileiro que se tornou soldado americano e trabalhou no Afeganistão. E uma das histórias que ele conta é de que eles construíram poços artesianos ali numa comunidade para evitar que as mulheres precisassem caminhar 10 horas para pegar água, né, todo dia. E as próprias mulheres destruíram os poços, porque mesmo com a presença dos soldados americanos, as mulheres preferiam ir caminhar durante esse tempo, porque era o tempo que elas estavam livres dos abusos dos maridos. Então você imagine agora que não tem nem esse disfarçado de que os direitos delas existem, né? Eu fico extremamente triste, fico triste de ver muita gente que defende, né, por uma razão ideológica ou outra,
qualquer tipo de regime autoritário, qualquer desvio da democracia. Porque quando você não tem o respeito à democracia e às regras democráticas, você incentiva esse tipo de abuso em qualquer lugar do planeta. Pode ser em escala menor. Mas os abusos contra as mulheres, por exemplo, nos países qualquer país que seja uma ditadura, isso é na Arábia Saudita, isso na China, por exemplo, hoje, os movimentos feministas, as mulheres que foram protestar no metrô contra os homens se esfregarem nelas na hora que estão dentro do metrô, indo para o seu trabalho, indo para a escola, ou enfim, estão na rua, elas fizeram um protesto contra isso, foram presas como subversivas. Na China, o governo está incentivando as mulheres jovens universitárias e da dinastia da etnia Han, que é a etnia prevalente chinesa, a terem filhos logo cedo para servir ao partido, para servir ao país, tendo filhos de pessoas com educação, pessoas, né, com um bom nível universitário e tal, que a elite se procrie para contrabalançar o fato de que outras etnias tiveram privilégios de reprodução aí durante a política do filho único. Isso é usar a mulher de uma maneira brutalmente e usar as famílias, né? Enfim, eu estou muito triste com o que está acontecendo no Afeganistão. Estou muito triste. Ficamos todos. Bom, para encerrar aqui, e evidentemente a gente não quer tomar mais o teu tempo, que a gente sabe que está sempre na corrida aí também, em termos de produção. Se essa questão do coronavírus, né, agora da Covid, se já está para ti um pouco mais fácil fazer, né, trabalhar ainda com todos os cuidados, né? E também que tipo de matéria está produzindo, se dá para falar para a gente aí o que vem pela frente em termos de reportagem especial. E ainda uma curiosidade aqui que os próprios colegas aqui do jornalismo querem saber, se tem alguma produção, por exemplo, de livro que a Sônia está preparando aí para os próximos meses. Livro não nesse momento, mas a gente está, a grande novidade, diferença para mim no meu trabalho agora nessas últimas semanas, é que o Paulo Zero, o meu marido, que é o cinegrafista com quem eu trabalho já há 25 anos, ele voltou ao trabalho presencial. Durante todo esse tempo da pandemia, o Paulo, que tem mais de 60 anos, ele estava trabalhando de casa. Então, essas gravações de entrevistas por Zoom e tal, algumas coisas a gente gravava aqui em casa mesmo, né? Mas quando eu precisava gravar qualquer coisa na rua, eu trabalhava com outro cinegrafista. E para o Paulo foi muito difícil, né? Porque o Paulo, ele com 21 anos estava cobrindo a crise dos reféns do Irã, em 79, lá em Teherã, quando foi tomada a embaixada americana, né? Então você imagina esse tempo todo correndo o mundo e tudo, ficar um ano trancado, mais de um ano, né, trancado dentro de casa. Foi muito duro, mas ele fez e está com saúde, fez 2 doses da vacina e agora voltou a campo. E a segunda novidade em termos de trabalho com relação ao coronavírus é que eu vacinada e o Paulo sendo meu marido, a gente voltou a viajar para trabalhar. Então, nós estivemos no Cerrado, acompanhando lá a questão do fogo, nós estivemos no Pantanal, acompanhando essa questão da seca do Pantanal, e estamos indo para a Amazônia no final dessa semana, para fazer lá também mais 2 grandes reportagens. A gente está com uma série no ar chamada Brasil, Colapso Ambiental, baseada num levantamento muito sério feito pela equipe do Mapbiomas, que é uma rede de cientistas brasileiros de altíssima qualidade, que mostra o impacto que o uso da terra teve no Brasil e o que aconteceu no Brasil desde 1985. Você veja que desde 1985 a gente tem umas séries de fotos, né, imagens de satélite, mas muita coisa a gente não sabia o que era exatamente que a gente estava vendo. E eles foram refinando essas ferramentas, né? Hoje eles sabem, em quadradinhos de 30 por 30, o que aconteceu em cada quadradinho desses. São mais de 9 bilhões de quadradinhos no território nacional, né? E aí, ali eles veem onde tinha água, deixou de ter água, onde teve fogo, onde passou fogo,
onde tinha floresta e foi desmatado, onde está tendo mineração, onde está tendo garimpo. Então, tudo que aconteceu, onde tinha pasto virou lavoura, né? A mudança do uso do solo, mesmo agrícola. E aí eles conseguiram, com essas ferramentas novas, com inteligência artificial e tal, voltar a analisar essa série histórica de imagens desde 85. E com isso a gente está aprendendo muito. A gente descobriu semana passada no Oceano Fantástico que 20% do território nacional foi queimado em 36 anos. Dessa parte queimada, 60% queimou mais de uma vez. E isso é extremamente grave. Domingo, agora no Fantástico, eu vou mostrar que nós perdemos 15% da nossa superfície de água em 35 anos. Esse país abençoado por Deus, com tanta água, 12% da água doce disponível no planeta, está secando. E a gente ainda pode fazer coisas para impedir que isso se torne uma coisa mais grave. Mas o Brasil está secando. E a gente está vendo as consequências. A gente está pagando pelas consequências na conta da luz, na conta da comida, enfim, fracasso de safras. E nós precisamos resolver isso. A gente precisa tomar atitudes para resolver isso. Porque o lucro está sendo privado de uma meia dúzia de aventureiros, como eu já disse, desmatando a Amazônia. O prejuízo está sendo distribuído para todos nós. Então é isso, a gente está nessa série até dia 5 de setembro, dia da Amazônia, a série termina. Tem mais 3 domingos pela frente. Muito bem, vamos te acompanhar, vamos acompanhar a tua palestra. Só para fazer uma referência, você citou o Pantanal, a jornalista Eunice Ramos, que está na TV Centro-América, lá em Cuiabá, e que faz seguidamente reportagens ali do Pantanal, é nossa contemporânea, que é de Estrela, cidade vizinha aqui de Lajeado, só como referência, e eu sei que ela te admira muito também. Sônia... e é muito minha amiga. Quando eu estive no Pantanal, eu encontrei com a Eunice lá, que me deu dicas ótimas, que me ajudou nesse trabalho. A Eunice é uma grande jornalista, tem toda a minha admiração. Muito bem, por isso que eu fiz essa referência, porque eu sei da proximidade de vocês, ela que já atuou aqui e é nossa amiga também. Sônia, muito obrigado. Uma satisfação conversar contigo, sabe que você que é aqui do Sul também, né? Há muito tempo radicado aí no Rio de Janeiro, mas é catarinense, né? Só como referência aí. Catarinense, lá do meio oeste, do Vale do Rio do Peixe. Que legal, que bacana. Uma alegria poder conversar contigo, fosse aqui os colegas aqui comentando, né? É uma aula poder te ouvir, né? E a gente tem admiração por jornalistas como é o teu caso, e por nos atender, tirar um tempinho aí do teu trabalho, até do teu descanso, para atender a Independente e convidar nosso ouvinte para te acompanhar na palestra desse evento que ocorre semana que vem em Lajeado. E também nas matérias do Fantástico nessa série. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, adorei. Valeu, um abraço. Sucesso para vocês, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Jornalista Sônia Brite, que conversou conosco aqui no Panorama. E eu, para fazer o desfecho aqui, Nath, né, eu peguei essa referência da Eunice, né, que é de Estrelense, nossa amiga, você conhece também, né, e eu sei que ela é muito amiga da Sônia, por isso que eu fiz essa referência. Dizer para o nosso ouvinte que quer acompanhar, a Sônia tem muita tranquilidade para falar sobre essas questões ambientais. Ela vai palestrar no evento, né, o CRI Smart Cities da Univates, no dia 23, isso é quarta da semana que vem. Tô sem calendário aqui, mas é semana que vem. E as inscrições são gratuitas. É online, né? O pessoal se inscreve, entra lá no site da Univat, busca as informações, pode se inscrever e acompanhá-la, dar uma aula. Vai ser das 7 da noite às 9 da noite, na plataforma Univates ao vivo. Sustentabilidade e futuro das cidades inteligentes, com a jornalista Sônia Brite. Gente boa próxima ela, né? Segunda. Sim, próxima segunda, dia 23. Segunda-feira. Eu estava aqui olhando o calendário. Isso, e segunda-feira. deixa eu te falar uma coisa. São 2.500 vagas, né, para essa palestra online e quase 1.900 aí já estão fechadas. Quase 1.900 pessoas já se inscreveram. E vou destacar também o que você dizia, de muita tranquilidade e também muita propriedade, né, de alguém que pesquisa há muito tempo sobre esses assuntos. A gente fica assim realmente parado ouvindo e absorvendo, né, um pouquinho desse conhecimento, que é o que muda a vida das pessoas. Então, todo mundo convidado para essa palestra muito bacana que vai acontecer semana que vem. E sabes que ontem eu comentava sobre a entrevista, né? E a família, integrantes da família que são mais noveleiras, lembrando que a Sônia Bride é sogra do ator Rafael Cardoso,
que é gaúcho, inclusive, ele é de Porto Alegre, e que faz muitas novelas, inclusive agora recentemente bateu um recorde de estar em 4 ou 5 novelas reprisadas da Rede Globo, né? O Rafael Cardoso, que é genro da Sônia Bride. Ele está no ar, em várias novelas, inclusive a novela das 9, agora ele é o chefe de cozinha lá do restaurante, como referência, pessoal que assiste televisão, assiste novela. Ele é genro da jornalista Sônia Bride, que é casada com um cinegrafista, talvez um dos mais conceituados da televisão brasileira, que é o Paulo Zero, que está retomando agora as atividades também. Muito bacana essa conversa